Imagina que em épocas do passado os homens saíam com isso aqui em direção ao nada, sem o eixo, vamos pra lá. O físico das meninas, cara. Se fosse uma coisa barata, sem vergonha, as pessoas não vão voltar, não. Free drinks in the house. Word. Everybody drinking tonight. Get that weed. Fala, meus amigos, seja bem-vindo a Last Call. Estamos hoje aqui em Sorocaba e eu quero trazer esse episódio para vocês junto com o meu parceiro Danilo. Vai me acompanhar nessa jornada. Eu acho que a gente já se apresentou no nosso canal, né? Sim, acho que já todo mundo conhece do primeiro vídeo. Já todo mundo conhece. Esse é meu braço direito aí nas minhas operações e vai ser meu braço direito apresentando um pouco de consciência para vocês, trazendo tudo que tem a ver com o mercado fitness hoje, especialmente considerando a nossa rede Network. Network, tem uma língua meio presa, né? Eu sou o Chris Bumstead brasileiro. A minha rede Network, especialmente começando hoje, primeiro episódio com um cara que eu acho que é exemplar em mostrar as oportunidades do fitness, no que um cara interessado, um cara com visão, perspectiva, é capaz de construir, contar essa história para vocês. Conheceram ele agora. Vamos entrar aqui, a gente está aqui no condomínio dele, na casa dele, tudo construído a partir de uma página de notícias, a página Horsepower. Vamos conhecer o Hugo Aba hoje, que é comentarista, empreendedor, tem uma marca de aparelho de academia, a maior página de notícias é a mais bonita, indiscutivelmente, do mundo, voltadas para o fisiculturismo. A gente vai conversar com ele hoje e apresentar toda a história e a trajetória para você ganhar insights importantes, para você entender as oportunidades que existem hoje, tanto na internet, mas especialmente no nicho fitness, para aqueles que têm a vontade para isso. Vamos lá, vamos conhecer ele agora. Fala, Lugão. Seja bem-vindo ao estábulo. O estábulo Horsepower. Ao estábulo dos cavalos. Fala, Lugão, tudo Hugo Aba. Satisfação, Bem? prazer, meu querido. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos à minha casa. Hoje é uma alegria poder receber vocês. O Lucas, que é um cara que eu já acompanho há muito tempo, desde o amador, vi se tornar profissional, e ele se tornar um dos caras mais importantes do nosso segmento. E eu admiro muito isso que ele tem de tentar trazer na cabeça das pessoas que fisiculturismo é muito mais que o esporte. É uma oportunidade de business, de mudar de vida, de crescer financeiramente e daquela coisa de trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta. Todo mundo gosta de treinar, gosta de fazer dieta, gosta de viver esse lifestyle. E por que não monetizar com isso? Por que não trabalhar com isso e prosperar e progredir e compartilhar com os outros? Eu acho que toda pessoa pode ser uma pequena empresa e essa pequena empresa, quando bem organizada, se torna também uma grande e assim pode contribuir com mais pessoas. Como jogadores de futebol, por diversas vezes, ganharam muito dinheiro, mas não tiveram esse consentimento, Exatamente. essa consciência de ter essa linguagem que é a linguagem das finanças, que é uma coisa que não é ensinada na escola, não é ensinada nas nossas famílias e que a gente está tentando trazer exatamente essa ideia para você não se perder aí, porque fisiculturismo é um negócio muito legal. Eu vivi isso e eu vivo isso até hoje longe dos palcos. Por mais que eu bato de frente assim para provocar alguma reação para as pessoas começarem a ouvir, eu nunca saí do fisiculturismo. Eu falo, inclusive, eu acho que eu já até falei num podcast que a gente fez junto, que fisiculturismo para mim existia antes de eu saber que fisiculturismo existia. Porque eu já fazia natação pensando nas minhas costas mais Eu vi largas. você falar isso. Eu já tinha Muito essa massa. ideia de fisiculturismo, eu já gostava das formas, até eu conhecer que existe um esporte. Mas além do esporte, existe a sua vida pessoal, a sua saúde, as suas finanças, a sua saúde mental. E a gente está aqui hoje para explorar esse amplo aspecto que é as finanças e empreendedorismo dentro do fitness. Conhecendo um dos caras que, de uma página de notícias, se tornou uma marca. E, bom, eu acho que com 36 anos está vivendo muito bem com isso. Graças a Deus. E para toda empresa, para todo negócio dar certo, a base é a economia, né? É não gastar dinheiro à toa, é saber lidar com prioridades. E eu tenho aqui uma prova física disso, aqui, ó. O Celtinha original. Tinha raiz. É o meu primeiro e único carro, porque esse aqui, ele tá... Ah, você tem a barrinha do levantamento? Tenho aqui, ó. Vou engatilhar. Só não vou levantar que não tô preparado para isso, mas a gente já brincou bastante Quanto com que isso. você Quanto que dá para levantar? Eu acho que... Eu já fiz, Deve acho que bater uns- 10 repetições com ele. Eu uns estimo que 250 sejam uns quilos? 250 quilos. eu acho. Você acha que você consegue É levantar? divertido. Dá pra tentar, hein? Será? Deixa eu ver. Vai, faz uma força. Quero ver a Tem que ficar bem tentativa. pertinho 80 dele, quilos. bem pertinho, Mais bem perto pertinho. aqui? Isso. Vamos ver. Chega o peito até perto dele, ó. Aí. Caralho, o bagulho mexeu. Mexeu. É questão de técnica, você tem que apoiar bem o peito nele pra você ficar Vamos lá, no vamos centro lá. de gravidade legal. Esse é o tipo de customização de marombeiro. Isso é Ele legal. não colocou stage, ele não colocou turbo, ele colocou uma barra para levantar o próprio carro. Vai.
Com strap vai. strap vai, hein? Essa barra, ela é Mano, lisa. mas é muito peso, velho. É Se peso, você fazer um peso. terra, você pesa 80 quilos. É. Um terra com 250 quilos é mais que o É o triplo. dobro, Eu é. comprei esse carro em 2012. Em 2013 eu criei a página. Então esse carro foi comigo para a faculdade, para o trabalho, quando eu ainda trabalhava em fábrica para pagar a faculdade. Foi comigo para os primeiros campeonatos, foi para as feiras. Você criou a página quando você estava Durante a faculdade. Você tinha algum tipo de visão do que ia se tornar? Cara, a minha visão era parecer assim grande como as Flex Magazine, a Você já Muscular tinha essa Develop, visão, porque não eu seguia foi- aquilo. já não Eu foi tinha essa visão um porque acaso. eu me inspirava nelas. Então, quando dava o horário do intervalo na faculdade, eu descia para a biblioteca para acessar a internet, porque naquela época o celular ainda era muito simples, a gente não tinha a internet boa. 2013 a gente tá falando, já estava começando os iPhones. velho. Ah, a gente tava ainda naqueles Motorola de abrir assim ainda. O primeiro iPhone V3, que chegou pro público foi o Nossa, 11. era então, muito a gente bom, tava que falando tinha de o V3, Celsius, etc. O V3 até hoje pra mim é o celular dos sonhos. Era cara. lindo. Quem tinha na escola É era muito lindo bom. ainda, eu super compraria Porque um na desse. escola a gente estava acostumado só. Quem tinha celular era um Nokia tijolinho ainda. Aham. O V3 era muito boy. V3 era coisa de boy. Então, daí quando eu descia pro intervalo da faculdade, eu entrava na biblioteca e ficava lá pesquisando no site da Flex, no site da Muscular Development, porque quando as revistas morreram, o site virou o porta-voz das notícias. Porque demorou ainda para vir criadores de conteúdo, youtubers, essas coisas. Demorou. Então Isso é eu bem acessava recente, esses tá falando portais. de 5 anos pra trás. 2005, 2016 foi É. a explosão. Aí as fontes de informação que eu encontrava era a Flex, Muscular Development e a Bodybuilding.com, que vendia suplementos e A tinha um blog. Bodybuilding.com foi boa parte Era do um meu fórum, estudo, né? Então eu entrava lá e via as principais notícias, traduzia e postava na Horsepower Pro da minha forma. Com a minha forma de escrever, eu resumia, caçava umas imagens similares e começava a alimentar ela de acordo com o conteúdo gringo que eu admirava muito. E aí começou as reportagens sobre campeonatos, porque eu entrava lá, tinha as fotos do Arnold da época. Eu fazia lá, ó, escrevia lá quem foi o top 10, colocava os destaques. Era lá que aparecia Começou essa assim o meu trabalho de cobrir esporte online à distância. Até que em 2018 a Muscle Contest veio para o Brasil e aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar presencialmente nos campeonatos. E aí foi um divisor de águas para mim, porque eu deixei de ser aquele comentarista de sofá para ser um Não, mas repórter eu amador. quero quebrar essa história. Vamos entrar, pra Vamos. gente ter um áudio melhor, conhecer a casa do Tem Hugo muita também. coisa para falar. Vamos lá. Eu morava numa casa aqui do lado de fora do condomínio, no Sempre bairro Sorocaba, normal. sempre Sorocaba. E aí eu morava numa casa ali pequenininha, tipo, a minha casa tinha acho que 40 metros. Não sei se você sabe, mas eu gravava meus vídeos sobre notícia dentro do Celta para ficar com uma isolação sonora, porque eu não tinha microfone. Não e sabia aí eu disso. fazia meus vídeos de cobertura. Quando você competiu, eu tava fazendo um vídeo dentro do Celta. Ah, isso é muito Então, legal. como que eu fazia? Eu buscava as imagens dos atletas competindo, tipo assim, Alex dos Anjos foi competir lá, teve aquela época dele do Toronto Pro, fez Toronto Pro, Chicago Pro, uma sequência lá. Ele virou pro no mesmo ano que eu. Isso, aquela época lá tinha os brasileiros emergindo, né? Se tornando profissional. Foi Então, o primeiro ano que saiu os pros, porque antes era Balestrin, tinha virado no Arnold Classic no ano anterior, Brandão, que virou pelo Sul-Americano. Isso. E aí tinha alguns, como o Jorlan, que pegaram pela classificatória do Arnold Classic. Esse mesmo. Antes era só overall, então eles deram pros campeões. E a partir daquele ano que veio a divisão da NPC. foi 2018, né? 2018 foi É, o então. primeiro ano da expansão da Muscle Contest da NPC, onde teve campeonatos em todos os países. Aí eu fui no primeiro que teve na Islândia, teve campeonatos aqui no Brasil também, teve 2 Muscle Contest, nacional e internacional. Aí esse foi o ano pra mim que foi mais marcante na Horsepower, porque foi o ano que eu mais criei conteúdo no YouTube, porque meu YouTube era meio parado, eu tinha vergonha de comunicar, de fazer vídeo, eu tinha o YouTube, mas ficava paradão, porque eu não criava conteúdo. Quando aconteceu essas coisas de atleta profissional, Muscle Contest no Brasil, eu meti a cara e comecei a gravar conteúdo. Então o que eu fazia? Porque eu tinha vergonha de aparecer, lembra dessa informação? Eu tirava print de tudo que aparecia no Instagram pra mim, Alex competindo, stories de fulano, post no feed de alguém, baixava tudo. Fazia um compilado de imagens, entrava no carro, jogava tudo dentro de um aplicativo de fazer vídeo e colocava a minha voz por cima. Porque esse era o tipo de vídeo que eu fazia. A tipo marca, de canal da arte. a marca, o Hugo Aba não existia, era Horsepower. Era Horsepower. Eu te conhecia por Horsepower. O pessoal chamava de Horse, confundia, achava que a página era do Horse, porque eu não aparecia. Foi a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo presencial nos campeonatos com o microfone na mão, camisetinha polo, indo lá, que daí apareceu o Guabá da Horsepower. Mas Pro. você já tinha uma legião, você já tinha uma comunidade. A Horsepower já era grande. Mas tudo isso você começou sendo CLT. Sim, ao mesmo tempo eu era personal trainer. Trabalhava Trabalhava trabalhou numa fábrica, isso foi antes de ser personal. Eu trabalhei numa fábrica durante 2 anos e meio para pagar a faculdade. Quando chegou no último ano de faculdade, eu precisava entrar na área, fazer estágio.
Aí eu abandonei esse meu trabalho, que era maravilhoso pra mim. Tipo, Me fala, eu trabalhava numa firma... Quanto ganhava um estagiário de educação física? Aí é que entra o X da questão. Veja essa história. Eu tava, pra mim, na minha opinião, no melhor emprego da minha vida. O que eu fui programado pra ser. Trabalhar. Minha mãe falou assim pra mim quando eu era pequeno. Quando você crescer, você tem que ter um emprego de carteira registrada e ter sua casa própria. Esse era o plano de vida. Na minha família foi criado assim. Ter casa própria e trabalhar registrado. E aí eu entrei numa fábrica aqui em Sorocaba que me pagava 2.500, mais convênio médico, mais transporte, mais refeição. Que pra 15 anos pra trás... Era muito. A média era 1.500 de salário de empresa. E eu tava numa empresa que ainda tava podendo ganhar mais conforme os anos passavam, você tinha aumento. Tinha aquela tal de PPR, PLR, que era participação de lucro. No final do ano, os funcionários ganhavam uns 10 mil da empresa. Era uma empresa forte. Então, quando chegou no final da faculdade, eu tive que entrar na profissão, senão eu não ia ter horas de estágio. Então, eu troquei esse salário de 2,5 por um salário de R$750 para entrar na profissão. Isso você morava com sua mãe ainda? Morava com a minha mãe. Morava com sua mãe. E tava namorando a Ana. Aí, um mês depois de eu sair da empresa e entrar no estágio, eu fiquei sabendo que ia ser pai. Pra melhorar as coisas, né? Ah, você se tornou pai cedo, então. Então. Você já tinha... Aí você Foi pensa... a Yumi, né? A Yumi. Então, se eu soubesse que ia ser pai com 2.500 mais convênio médico, eu tava tranquilo. Pense como ficou minha cabeça quando eu saí desse emprego para ganhar 750. Mas você acha que isso te causou um senso de urgência e prioridade? Sim. Aí é que nasceu a Horsepower. Aí eu pensei, pô, eu preciso criar alguma coisa. Então a Horsepower veio coisa. como uma ideia de expansão. Exato, uma ideia de Então expansão. foi um empreendimento no começo. Porque eu já acompanhava a internet e estava vendo o crescimento dela. Sem muita noção de marketing nem de nada, eu acreditava que o Facebook ia ser um canal de monetização futuramente, que as pessoas iam começar a ganhar dinheiro com isso. Porque eu já estava seguindo na época Bruno Moraes, Felipe Franco, Fernando Sardinha, e esses foram nossos primeiros influenciadores da maromba brasileira. Depois que veio o Rafael Brandão, Cariani, aí naquela época tinha o Léo Stronda, e eu via esses caras, eu pensava assim, ó, dá pra ganhar dinheiro com musculação. O mais interessante é que ele viu essa oportunidade sem querer botar a cara, ele foi nos bastidores. Não, você no CLT, com a mulher grávida, morando com a mãe, ganhando R$700, fazendo educação física, e ainda se virou. E tem atleta... E pagando o Celta, porque eu tirei o carro na firma, eu tirei ele enquanto eu estava trabalhando, pagar a parcela dele enquanto eu ganhava 2.500 era fácil. Depois pagar eles com 750, apertou. Não, e hoje isso é, cara, é o que eu mais quero conquistar, porque hoje tem tantos atletas com a faca e o queijo na mão. Como atletas patrocinados que hoje perdem um patrocínio e vão pedir dinheiro, como ajuda, como uma pessoa que, na situação dele, fez as coisas acontecerem com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Eu estava conversando aqui com o Hugo sobre as conquistas e a carreira dele como atleta. Ele sempre teve essa presença tão calma, tão tranquila, e ele me contou que para ter o primeiro overall dele foram 16 campeonatos. Eu não competi 16 vezes na minha vida, velho. Eu não competi 16 vezes da minha vida. Eu imagino como conciliar esses trabalhos, mais a página, mais a sua presença pública como comunicador, mais esposa, mais filho. Você nunca sentiu que o fisiculturismo de alguma forma, e aí falando já sobre negócio também, que se inserir como atleta, porque acho que aí é o diferencial. Antes você não era atleta, você era um amante do esporte. Então você praticava musculação, não sei se já tinha conexão com o hormônio. Eu comecei a harmonizar quando eu entrei pro fisiculturismo em 2020. E quando você entrou no fisiculturismo, você acha que isso te trouxe alguma perspectiva diferente? Você acha que isso te atrapalhou? Te tomou mais tempo nos seus negócios? Ele otimizou o meu trabalho, otimizou meus negócios, potencializou, né? Melhor que otimizou. Eu passei, a loja da Horsepower, que era uma loja pequena, passou a vender mais. Os straps que eu construí e produzi, depois se tornaram uma linha completa de acessórios. Eu comecei só com um strap. Eu fui fazendo faixa de joelho, faixa de cotovelo, um monte de acessórios, e eu usava esses acessórios na minha preparação e fazia questão de mostrar. Então, ao mesmo tempo que eu estava me preparando, eu estava criando conteúdo para o meu trabalho, para o meu YouTube, e fazendo marketing diretamente da minha própria marca. Então, passou a vender mais os meus produtos, passou a aumentar o meu perfil pessoal, que era anônimo. O Hugo Abá era um perfil bem pequenininho, não tinha acho que 2.000 seguidores. Hoje ele está com 55 mil e bem orgânico, sabe? Então, cresceu o meu lado pessoal e eu consegui desvincular um pouco ele da Horsepower, porque eu era só o Hugo da Horsepower, hoje eu sou o Hugo Abá. Conhecido por isso, né?
E eu sou conhecido por tudo isso que você falou aí, que é um cara pai de família, um empreendedor que começou sozinho do zero e se tornou um atleta até que de respeito, porque antes eu era só um amador por amor. Hoje eu tô tentando ganhar um Procard. É grande, cara, é relativamente aí considerado para até profissionais. No meu caso, eu tinha aquela vida de personal trainer, que era entrar na academia às 6 da manhã e sair 10 da noite. Eu trabalhava não só como personal, mas também como professor de sala. Do meio-dia às 5 da tarde eu era professor de sala. Ganhava aquele salário pequenininho, né, pouca coisa, e dava personal de manhã e final do dia, à noite. Então eu ficava assim sempre muito quebrado, muito indisposto. E por esse fator de indisposição e falta de tempo, é que eu demorei muito para virar atleta. Eu queria ser atleta há mais de 10 anos atrás. Quando eu criei a Horsepower, eu já era fã demais. Eu criei a Horsepower por muito amor, muita paixão, muito fanatismo. E eu demorei mais de 10 anos para competir porque eu não tinha tempo, disposição, nem grana para me manter no esporte. Eu sempre tive muito pé no chão e noção de que o esporte seria caro. E eu nunca quis entrar no esporte se não fosse com condições de fazer a coisa certa e fazer o que fosse preciso. Então eu esperei muito tempo. Eu esperei a minha filha já estar um pouco maior, estar com a escola paga. Eu esperei a minha casa estar já encaminhada, porque antes eu ainda morava com a minha mãe. Então eu esperei ter uma casa própria. Eu esperei a minha loja estar funcionando já e ela se pagando, porque antes era um investimento para ver se ia dar certo, porque ainda a minha renda maior era personal trainer. Então eu esperei tudo melhorar para eu poder investir no esporte. E quando eu comecei no esporte, em 2020, ao mesmo tempo que eu comecei no esporte, eu perdi a minha profissão. Porque isso era 2020, a pandemia tinha acabado de começar. Eu com 2 meses de preparação, março, virou a pandemia, o avesso, e as academias fecharam. Ou seja, perdi minha fonte de renda primária. E aí foi nesse ano de 2020 que eu não só competi e realizei meu sonho, mas que a Horsepower deu um boom. Tanto na melhora das vendas, quanto no alcance das minhas redes sociais. Foi o ano que, graças a Deus, a Horsepower mais vendeu. Isso, por incrível que pareça, mesmo com academias fechadas, foi os meses que eu mais vendi strap. Eu não sei o que a galera tava fazendo em casa, que tava comprando strap pra caramba. Todo mundo tava treinando. Uma pergunta interessante que eu acho que o pessoal fica curioso. Você criou a Horsepower como um canal de audiência, o pessoal chegou, começou a acompanhar. Como que foi a ideia de você implementar esses produtos para esse nicho? Porque no início não tinha pretensão de vendas, né? Não, então, foi a necessidade. Lembra que eu falei que eu descobri que ia ser pai e eu fiquei, o que eu vou fazer com R$750? Aí eu criei a página. 750. Aí com a página, eu já fiz ela com muito carinho, pensando no nome, no logo. Eu encontrei um desenho na internet que era de um cavalo musculoso. Você que fez a luta. Você não tem sócio? Não. Você fez tudo sozinho, desde a parte da logo até... Paguei para um cara desenhar e fazer e registrei tudo. Mas as ideias foram todas de você? Foram todas, até hoje eu que desenho na mão uma camiseta e mando para digitalizar, faço tudo. E então, quando eu criei a página com o nome de Horsepower, com um cavalo musculoso de mascote, rapidamente as pessoas começaram a se conectar à página, o nome achou legal, pá. E aí eu pensei assim, cara, e se eu fizer umas camisetas pra galera que curte, né? E isso com 1 ano de página. E com 1 ano de página eu acho que já tinha 100 mil inscritos. 100 mil seguidores no Facebook. O Facebook entregava muito, ele era a potência, era o né? principal, né? Era o principal. E na época, como não tinha muita gente fazendo isso no Brasil, na verdade bem poucas, os atletas me seguiam e compartilhavam. O Bruno Moraes, o Léo Stronda, o Fernando Sardinha, aqueles caras que eu citei, interagiam comigo, comentavam, curtia, compartilhavam meus posts. Era uma página séria. Hoje, até hoje, as pessoas ainda têm dificuldade de criar páginas sérias. Exato. A maior parte já apela pro meme, para ter audiência para venda de cupons. Você criou uma marca. A Horsepower é uma marca bonita de vestir. E eu tenho assim o orgulho de dizer que nesses 12 ou 13 anos de Horsepower, eu nunca fiquei nem um dia sem postar nela conteúdo de verdade, né? Não é só coisa à toa. 12 anos, né? A constância do negócio. Eu nunca fiquei um dia sem postar e eu nunca postei nada sobre treta polêmica, nem me envolvi em nada que fosse pejorativo, não fosse fisiculturismo. Que não fosse fisiculturismo e que fosse me trazer problema com o atleta. Porque eu sempre eu tive empatia no sentido de me colocar no lado do atleta. Tipo, pô, eu não vou falar nada que seja constrangedor ou que ele não goste, porque vai que um dia eu vejo ele na feira. Vai que um dia eu tenho a oportunidade de tirar uma foto com ele, porque eu era muito fã. Eu ia pra feira pra autografar a foto. Dos seus pais. Seus pais são casados até hoje? Não, minha mãe me criou sozinha, minha mãe solteira. Criou sozinha. Ela nasceu no Paraná, foi criada na roça, então é uma pessoa de... Você nasceu já em Sorocaba? Eu nasci lá, só que com 1 ano e meio ela me trouxe pra cá e veio tentar a vida, sair da roça para tentar a vida na cidade grande. Onde no Paraná? Ivaiporã.
Nossa, ele tá falando de mato mesmo. Mato mesmo. Eu morei ali em Maringá um tempo, mas eu nunca nem ouvi falar. Porque lá tem várias cidadezinhas, né? Eu acho que deve ser bem longe ainda de Maringá. Mas foi assim a história da minha família toda. Família de roça, que veio tentar a vida na cidade e a meta de vida era ter um emprego bom de fábrica. Então eu consegui quebrar isso quando eu entrei para educação física. Eu tô mais impressionado, porque foi do zero mesmo. De família zero, de tudo assim, na raça. Tudo sabe? com a internet. Porque essa é a questão principal, porque tendo A internet mudou minha vida. Tendo um interesse, tendo um notebook, o acesso à internet que ele usava ainda da faculdade, Numa época que nem era comum. E aí é que eu volto para a questão, você falou sobre, você acha que é necessário, prioritário morar em São Paulo? Eu digo sim e não, depende do caso, porque eu sempre morei aqui em Sorocaba. Criei conteúdo dentro da faculdade, no computador da internet. não precisou de polêmica. Não precisei de polêmica, nem de postar a bunda de wellness. Né? Quando eu falava de uma mulher bonita, era o físico, o atleta que é, e nunca apelei para peito e bunda. Então eu sempre postei shape, história, conteúdo. Então minha página sempre foi muito profissional, porque eu não podia deixar minha esposa passar vergonha nesse constrangeiro. Eu nunca quis dar motivo para ela ter ciúme de mim. Eu acho muito E legal. nem para as pessoas da minha igreja duvidar do meu caráter. Isso faz muito sentido. Por isso que eu te perguntei dos seus pais, porque a sua índole e a forma que você conduz os seus negócios, até o fato de você priorizar a sua estabilidade, a sua família, a sua esposa, o seu relacionamento, tudo isso vem de algum lugar, porque eu mesmo, eu me criei muito tempo sozinho, eu só fui aprender essas coisas mais tarde. Hoje, apesar de eu fui me tornando cristão pelos valores cristãos, nunca frequentei igreja e tal, e hoje eu me relaciono e tenho extremo interesse justamente por esses valores tão bem consolidados, que fazem uma diferença enorme. Mas eu fico, por isso que eu perguntei, mas então tem um background Eu sou da opinião que até ateu, se seguir os valores cristãos, vai se dar muito bem na vida. 100%. Você consegue racionalmente entender porque qualquer amar o pessoa próximo, evolui porque se tiver perdoar. valores. Não tem ônus, né? Se você segue o que a religião fala que não é pra fazer, você só se ferra no final. Exato. E se Você for vai- tudo tudo, o ateu ainda vai sair no lucro, porque Vai sair no lucro, ele fez o exatamente. bem. Acreditar em Deus só tem benefício. Então, o que eu tive de combustível e de ferramenta foi a criação que a minha mãe me deu, e minha mãe sempre foi muito cristã, Você então foi ela um me cara ensinou criativo? valores. Você se considera um cara criativo? Eu me considero, cara, eu sempre fui... Sabe aquele menino que colecionava card de figurinha e guardava numa caixinha? Visual, né? Você é um Visual, cara sempre visual, muito porque visual. você colecionava revistas. Eu gostava de colecionar tazo, eu gostava de colecionar Tazo, eu tô bolinha. Eu tô gastando no LX, cara. Dá, Pô, 500 conto uma coleçãozinha de muito tazo, legal, cara. Não, Eu tinha coleção nostálgico. de tazo, coleção de cartinha de Pokémon, Digimon, garrafas cheias de bolinha de gude, porque eu era competitivo, eu ganhava de todo mundo na rua Bolinha de gude. e eu guardava elas como se fosse um troféu, as bolinhas de gude. Então eu sempre fui uma criança assim que era visual e gostava de colecionar. Eu dava valor para as coisas. É parte do interesse do fisiculturismo também ser uma pessoa visual, né? E de bom gosto, não é só visual, é você ter bom gosto, né? É você construir no físico um físico de bom gosto. Então, respondendo sobre a marca ela nasceu dessa necessidade de ter uma renda maior do que os 750. Então, quando a página cresceu para 100 mil seguidores, eu enxerguei a possibilidade de fazer umas camisetas para os principais seguidores da página. E naquela época não tinha Mercado Livre, OLX, site, nada. Eu juntei o dinheiro desses meus 750, fiquei juntando o dinheiro para que eu pudesse confeccionar. Aí eu fiz 100 camisetas com o dinheiro que eu consegui. Eu fiz 100 regatas brancas com o logo da Horsepower Pro. Vendeu tudo rapidão. Aí eu peguei e fiz mais 100 na cor preta. Aí depois eu vendi tudo, aí eu fiz um lote dobrado de 100 branca e 100 preta. E era tudo naquele tipo de pagamento, ó, você quer? Beleza, me chama no direct. A pessoa fazia o depósito, que era daquele jeito tradicional de ir no banco, coloca no envelope, pá, esperava cair, mandava o comprovante, recebia o pedido, ia nos correios e postava. Fiz tudo assim, super manual. E até hoje a gente faz isso, porque o estoque da Horsepower, ele é aqui na minha casa. A minha esposa que faz a separação de pedidos, de envios, Ela faz a logística. faz a logística inteira. Então a Eu minha quero- esposa, eu quero- ela é parte fundamental da Horsepower, só que ela é aquela pessoa de bastidores. Ela não aparece, mas ela é o cérebro da Horsepower. Isso é capricho, mano. Isso é capricho, na moral. Garrafa é Isso é um Tramontina, orgulho, né? mas tem um adesivo da Horse. Agora falando de volta da construção da Horsepower, quando que ela começou, quando que você começou a ver dinheiro? Da onde veio o primeiro dinheiro da Horsepower? Foram dos straps. Antes do patrocínio, então. É. E antes das camisetas também, ou não?
Não, as camisetas Eu comecei com as camisetas, mas o divisor de águas para mim foi quando eu comecei a vender um produto que ninguém vendia. Porque camisetas eu era só mais um. Já tinha marcas, tipo, naquela época, você vai lembrar, a Booking. Então já tinha muitas marcas que vendiam mais baratas que a minha. Mas a minha era a minha, da Horsepower. Quem comprava a minha marca não era pelo preço, mas sim pelo que ela representava. Então quem estava seguindo a Horse já curtindo fazer parte dessa comunidade. Então tudo que eu vinha vender com o cavalinho estampado, tinha gente para comprar, porque gostava da marca. Então eu comecei vendendo camisetas, depois fiz coqueteleiras, padrão, né? Depois fiz alguns bonés, mas quando eu encontrei o meu amigo Carlos, que hoje é quase que um sócio para mim, é um super parceiro, ele começou a confeccionar para mim meus straps. Porque como eu tenho uma experiência, uma bagagem muito grande de powerlifting, eu sempre fiz uso de acessórios e conheço as diferenças deles e tinha que comprar de fora. Tinha que ser importado porque no Brasil não vendia. O Strap 8. É um strap bem diferenciado que não vendia no Brasil. Então eu tive que ver um modelo de fora, comprar e tentar fazer da minha versão. Lembra quando surgiu na internet aquele dispositivo de fazer drop automático? Eu fiz o drop na Horsepower. Tá por aí na minha máquina, você vai ver. Porque todas eram coisas que eu pensava em fazer, mas que eu não tomava a iniciativa. Isso levou muito tempo, começou esse ano. Tudo que eu vi que lá fora estavam usando, até Arm Blaster eu produzi. Achei um fabricante no Brasil que fazia, eu tive o Arm Blaster lá, aquele suporte de bíceps. Que é o que deixava o Arnold com o bíceps gigante, né? Que é um suporte que faz com que você tenha mais estabilidade nos braços, porque ele apoia o húmero e você consegue fazer sem roubar. Bom, acho que o assunto está ficando interessante pra gente mudar de cenário. Vem pra cá. Então tudo começou... Vai propor outro cenário. As coisas começaram a trazer dinheiro com os acessórios, antes de patrocínio. Exatamente, com os acessórios. Ó. E uma coisa que fez a diferença para mim sempre foi colocar qualidade nos produtos. Tá inteiro. Então a qualidade sempre para mim foi em primeiro lugar. Isso fez as pessoas comprarem meus produtos e indicarem. Porque se fosse uma coisa barata, sem vergonha, as pessoas não voltavam a comprar. Não indicavam para ninguém. Sempre foi muito caprichoso. Assim, muito caprichoso. Nessa técnica. A marca sempre foi bonita e eu sempre tive capricho de onde eu vou colocar ela. Como eu vou colocar ela? Como eu vou escrever ela? Eu quero que fique bem no meio das costas do atleta. A Horsepower é Horsepower mesmo, a casa do cara é Horsepower. A chaleira de café, não é chaleira que fala. Olha lá o Arm Blaster. Esse aqui é um Esse aqui acessório. você coloca, se você quiser tirar foto, isso aqui é mais útil para tirar foto que para qualquer outra coisa, porque te deixa com o braço fica bem gigantesco. É uma máquina Scott portátil. Né? É basicamente uma máquina que dá estabilidade. Olha essa joia. Isso aqui você fez... Isso aqui é um parceiro Você mesmo meu. fez ou você fez? É uma empresa de Campinas, chama Torque Fitness. Eles produzem dumbbells assim personalizados. E aí eu fiz essa parceria com ele, ele mandou essa estante aqui do tamanho que eu queria, com os pesos que eu selecionei e tudo ficou preto muito e bom. vermelho, Tudo preto e vermelho. Na mesma identidade. E aqui a academia que eu treinava, né? Ainda treino. Tem um pezinho pro... Como é que ele chama, seu filho? Caio. O Caio. Esse aqui eu consigo. Esse eu acho que é mais fácil que o Celta. Isso aqui tem 12 anos. Eu comprei no primeiro ano de vida da Yumi. Musculação O primeiro Natal. é algo que você realmente ama. E aqui, ó, a gente falando sobre a Horsepower Loja, a gente sempre tentou criar coisas que fossem úteis. Isso aqui foi desenvolvido na pandemia. As pessoas começaram a treinar em casa, aí o Carlos lá, que é o meu parceiro, produziu isso para as pessoas treinarem em casa e fazer exercícios, agachamento, barra. O negócio da perspicácia que você falou, né? Ele sempre entendia o que o cliente precisava, um momento ideal para vender e criar o produto. É você oferecer o que o cara precisa, com qualidade, com preço justo. Esse é o drop. É um aparelho que quando você termina, você pode encostar uma ali na outra e ele simplesmente pula. Entendeu? Vamos fazer uma demonstração. Pode ser aqui, ó. Aí ele tem que ficar embaixo. Olha isso aqui, ó. E isso é um produto que você vendia também? Isso é um Vendi produto que você até vendeu? hoje. Vendo até hoje. Que legal. Vai, faz. Aí pulou e você continua o exercício. Aí não precisa, porque uma das maiores dificuldades do drop, que a ideia do drop é você manter o exercício por mais Sem tempo. pausa. Porque E imagina que aí- você tá fazendo uma remada com o strap. Você tá travado na máquina. Se você fosse destravar o strap e lá tirar o peso, você perde a intenção que era, né? Você tem o strap, você tem o cinturão. Eu tenho 5 tipos de strap. Faixa de joelho, faixa de punho, faixa de cotovelo. Tem uns 3, 4 tipos de boné, uns 6 tipos de camiseta. Fora as bolsas térmicas, a mochila com bolsa térmica. Hoje eu queria um site com vários setores, né, Eu departamentos. acho que é a marca com mais
ou melhor, menos reclamação possível. Eu nunca vi nenhum tipo de... O nosso reclame aqui é zerado. É zerado. É um case de uma marca que ele criou, de uma página que hoje é uma empresa que vale multimilhões, né? Então, Virou um ecossistema, Sim. né? Ela tem várias coisas, tem as mídias sociais que são fortes, canal no YouTube, agora tem um podcast próprio. Vamos conhecer essa Vamos lá, com prazer. Mas ó, vou te falar, o bom gosto tá em cada detalhe, desde as marcas Horsepower até a casa. Esse cara construiu a casa dele. Então eu sempre fui muito pé no chão e tô sempre em prioridades. Enquanto o primeiro salário que o cara ganha dentro de uma marca, ele vai comprar um carro, eu sou culpado. O cara foi e investiu antes de mais nada. O Celtinha, mas tá, isso pra E mim aí é de prioridade. feira em feira, Arnold, Olímpia, todo o dinheiro que entrava de feira, eu investia na casa. Então eu saí da minha casa, que era pequenininha, mas era uma casa muito boa, e vim pra cá e me trouxe a minha mãe. E quando eu tava construindo aqui... Sua mãe é cristã também. Sim. Ela Você frequenta a igreja toda semana? Como é que você... Então, a gente tem uma história que ficou um pouco diferente do ano passado. Eu sempre fui com a minha mãe católico, sempre frequentei a igreja católica. Só que a minha esposa, ela sempre foi evangélica. Então eu católico, ela é evangélica. E porque aí tem aí chegou num divergência, momento, né? mas nunca houve divergência. Ela só não se sentia muito bem em ir na minha igreja, eu também não sentia muito bem em ir na dela, porque eram culturas diferentes. Mas a gente foi um dia convidado para ir numa igreja evangélica aqui do nosso bairro, que é uma igreja muito simples, muito pequenininha, sabe? Quando eu cheguei lá, a igreja ainda estava toda no reboco, piso de concreto, cadeira de plástico. E, nossa, mas eu me senti tão à vontade lá, ninguém sabia quem eu era mais um lá, no meio de todo mundo, eu senti uma paz tão grande, que comecei a frequentar aquela igreja, uma igreja quadrangular, evangélica, e que ela sempre foi evangélica, e da quadrangular também. Passei a frequentar essa igreja com ela. E, cara, eu me senti tão bem lá que eu comecei a cada vez mais frequentar a igreja dela do que a católica. Aí chegou um certo dia que eu senti, cara, eu tô pertencendo aqui já. Aí eu me batizei na igreja dela. Hoje eu sou evangélico também com ela. Nossas crianças que antes ficavam dispersas, não ia nem na dela nem na minha, eu tentava levar na católica comigo, mas elas não prestavam atenção, ficavam querendo dormir. Sim. Hoje nós 4 vamos para a igreja católica, evangélica 2 vezes na semana até, e as crianças interagem, fazem parte. Hoje eu tô muito mais feliz do que eu estava antes. Mas não saí da igreja católica por nada de que foi tipo descontentamento, nem nada. Simplesmente porque lá eu estava sozinho e não me sentia tão pertencente à comunidade, que não me abraçava tanto, eu não me sentia útil nela. Aí quando eu comecei a frequentar uma igreja que precisava de mão de obra, precisava de ajuda, precisava de gente para servir e ajudar. Ajuda quando tem barraca do pastel, minha esposa monta, frita pastel, eu ajudo lá nas redes sociais da igreja. Cada um ajuda com um pouco o que sabe. Então hoje eu me sinto muito mais útil para a igreja. Então me fez e está fazendo muito bem isso. Legal. Então hoje eu sou um cara evangélico. E aqui mas você acima de tudo cristão. Exatamente. Aqui você construiu o podcast, então. Fica bem. Isso é recente também, porque eu lembro que você me falou. Eu construí a casa já pensando nele, mas sempre foi por etapas, né? O podcast foi o último a ficar pronto. Pode entrar. Então ele ficou pronto esse ano. Isso é muito legal. Essa coleção aqui é de dar água na Esse boca, podcast cara. é de moleque. Porque- Veja aí quanta coisa colecionável tem. Tem Não, várias camadas de coleção aí. Eu acho que isso aqui deve bater aí mais que um carro, se você fosse vender isso até pra fora. É uma cara. prateleira viva, né? Ela tem muita história. A história da nutrição, da suplementação e do treinamento tá nela. As Muscle Magazines, a Muscular Development, elas existem em impressão física Eu acho que ainda? nenhuma mais tem física. Cara, é uma dó, porque isso aqui é muito legal, cara. Posso? Pô, olha. Olha isso aqui, cara. E essas são as flex dos anos 90. Tudo isso aqui é E, dos cara, anos isso 90. aqui a gente tá falando da construção de uma cultura de fisiculturismo. O que Olha. ditou moda, o que Tipo ditou assim. um lifestyle. Lucas, as faculdades, os professores aprenderam e se atualizaram através disso. Olha Isso aqui vem antes dos artigos científicos. Isso aqui faz muita falta. E eu sinto que você tem esse layout nas suas publicações. A Horsepower nasceu do fanatismo disso. Isso Eu aqui queria é que a Horsepower fosse uma revista, mas não era possível, então ela virou uma revista online. Caso você não saiba, tamanho importa. O meu professor, ele comprava isso aí numa banca de revistas lá em São Paulo. R$10,95. R$10,95 você não compra. Eu paguei 17 contra o energético pra cá. Aqui estão os troféus que eu participei de campeonato. Essa espada da Muscle Contest? Não, isso aqui é de uma empresa de São Paulo. Ela se chama Tenda Medieval. É o maior site, loja de produtos colecionáveis, assim, no sentido de Eu acho muito da hora. espada, escudo, coisas assim. É pesado. Imagina É que uma em réplica épocas do do passado campo, os né? homens saíam com isso aqui em direção ao nada, sem Waze, e falavam, vamos pra lá conquistar, e brigavam com isso daqui, cara. E essa é uma réplica da espada do Conan.
Que é a espada do Arnold, quando ele fez o Conan, vai ficar famoso, né? Olha os detalhes, que legal. Senta aí, ó. Esse pra mim a ideia de ganhar um campeonato. Eu tenho um exclusivo, você sabia, né? Ninguém mais tem. Nem Você no tem um Urso machado, virou- não tem? Eu tenho o machado original da Islândia. As pessoas que eu trago aqui, isso assim engrandece o meu trabalho, que nem o primeiro episódio que eu fiz Com o Ramon. foi com o Ramon. Vamos lá. Ele foi o primeiro cara a aceitar o convite. E tem muito cara que eu convido Até pra que vir você- aqui e acha que é longe demais. Aí quando eu falo que o Ramon já veio, a pessoa fica O mais ano do de ouro que o Phil Heath ganhou, né? 60 anos. Ah. Então a partir do Não, ano do seguinte... 60 anos não foi o Phil Heath. Phil Não, Heath o ganhou Phil de Heath 50. ganhou um de 50 anos, velho. Essa edição Quando foi o foi seu primeiro campeonato? Foi 19, né? 18, 19? O meu primeiro campeonato foi em 2020. 2020? E o Horsepower Show, que é o campeonato nosso com a NPC, nasceu em 2021. Ele é feito pelo Emerson lá de Santa Catarina, que faz o Sardinha Classic, o Correia Classic. Aí ele perguntou se eu queria fazer um campeonato com o nome da Horsepower. Aí isso aí foi uma O validação Emerson muito grande. fazia campeonatos antes. Já tinha o Sardinha. Ah, né? O Sardinha Classic já era forte. Aí ele queria incluir mais um show no calendário dele, que ele faz 4 shows no ano. Correia Classic, Sardinha Classic, Sul Brasileiro, e aí entrou o Horsepower Show. E hoje o Horsepower é um dos mais fortes. O atleta ele entra pelo centro da ferradura igual no Olímpico, o atleta entra pelo Sim, oco. verdade. E também isso foi um diferencial porque os atletas no amador normalmente entram pelo lateral do palco. Pela lateral No do Horsepower Show a gente fez eles se sentirem estrelas, entrar pelo centro do palco. Então ele saía de uma cortina preta e saía por dentro aqui da ferradura, dava umas fotos Então, maravilhosas. isso é legal, porque um campeonato de fisiculturismo, ele é também um negócio, né? Ele tem os investimentos, ele tem também o retorno, É um business mas eu acho muito legal porque quando eu comecei a competir, eu competia em quadra de escola pública que eles alugavam para fazer um dinheiro, e era o mais básico, nojento, não tinha nem geralmente um corpo de bombeiros para te atender, era bem escasso mesmo. E hoje a gente tem caras como o Hugo construindo algo que é focado na experiência que a pessoa está contratando. Agora a gente fez a 4ª edição do Horsepower Show. Foi um dos campeonatos assim que a gente fez de maior orgulho da gente, porque a gente teve muitos inscritos, muitas dobras, muito público participando, mas o número mais importante para mim não foi o número geral assim dos levantamentos. O melhor número para mim foi o número 0. 0 reclamações. E ele tem toda essa simbologia, né? Que é o cavalo ali, ele tá se auto-esculpindo, né? É o que representa o nosso esporte. Eu acho legal porque isso aqui é uma lembrança. É uma lembrança daquilo que você viveu, do esforço que você passou. A maioria dos atletas sabem que cada preparação você aprende muita coisa, porque você enfrenta dificuldades diferentes, seja financeira, seja a própria dificuldade pessoal de estar ali no processo. E a identidade da parada é muito importante para você ter a diferenciação. Eu não tenho mais os meus troféus. Eu joguei todos fora, na verdade. Tô um pouco frustrado também, pode me dizer assim, mas... Porque a maioria dos campeonatos, eu nem consegui dizer qual era qual, porque era basicamente todos iguais, não tinha identidade, diferente do único que eu guardei, que é o meu da Islândia. Que a Islândia, ela é o país do powerlifting, né? Que legal. Eles têm um cemitério para powerlifting. Thor Que também da hora, é de lá, cara. E o Thor também é de lá. Islândia é sensacional. Puta, Eu que estou louco para história. voltar para lá, até falo para ele, porque o Danilo é um empreendedor digital e ele, inclusive, já viajou bastante do mundo. E eu sempre falo da Islândia, mas a Islândia é um lugar caríssimo, mas é um lugar cheio de história, é um lugar paradisíaco, lindo. E lá eles fizeram com muito amor o campeonato, porque foi o primeiro campeonato. No inverno, que foi quando eu fui, são 20 horas de noite. É depressivo o lugar, cara. É horrível. O sol nasce, vai embora. É ridículo. E aí 20 horas de noite, é realmente terrível. E no verão, 20 horas de sol. Eles entregaram uma coisa tão simbólica, tão bonita, que eu guardo até hoje, mesmo passando tudo que eu passei Faz ali na parte minha... da sua história, né? Que é basicamente, eles fizeram um machado fabricado à mão na Islândia, somente para os campeões overall, com toda a história dos vikings, porque lá era a terra dos vikings. Então, quando você chega em Reykjavik, que é o centro onde fica o aeroporto, você tem ali toda a terra de atividade vulcânica, preta, uns Pokémon diferentes, que a fauna de animais lá é completamente diferente. É, os Pokémon, cara, porque aí tem um pinguim meio ave, tem um cavalo com cabeça de pônei, uns bichos muito diferentes. Umas capivaras. É onde eles fazem as coisas, por exemplo, Black Panther é feito lá, Game of Thrones é feito lá, porque parece que você tá num outro universo, é muito diferente. E eu sinto que, cara, eu ganhei uma batalha em terra viking e recebi esse troféu da mão de um viking. Então, e essa experiência foi algo que, né, valeu pra mim, mesmo eu tendo as minhas ressalvas ali,
foi o único que eu guardei, enquanto outros tá aquele troféuzinho, tipo, mais um bonequinho de plástico que não se tem Você carinho. teve também uma marca de suplemento, né? Eu tive um início de uma sociedade onde a gente tentou criar uma marca de suplementos do zero também, mas a gente teve muita dificuldade de conseguir vender no mercado. A gente criou um produto top de qualidade para bater de frente com a Adaptogen, com o Max, até porque essas foram nossas referências. O meu sócio entrou com o dinheiro e eu entrei com a minha imagem, com a minha credibilidade. E ele não entendia muito do produto, então ele falou assim, Hugo, escolhe as marcas que você admira e tem de referência que a gente vai fazer igual ou melhor. Você já era um consumidor há anos. Sim, já entendia de produto. Então, eu me inspirava no que a gente tinha de melhor no Brasil e fora. Então, eu pude criar tudo do zero, cara. O rótulo, o nome. O nosso pré-treino se chamava Pegasus. Aí tinha o desenho de um cavalinho com asas, em alusão também ao Red Bull, que era um produto que te dava asas, que te levava a ir além. Então, tinha um storytelling até no E agora pré-treino. falando como empreendedores, né? O tipo de investimento que você tem que ter numa marca de suplemento, a logística, é extremamente complicado, comparado a um step, por Então, exemplo. depois que fechou a suplementação, eu voltei com foco total para os acessórios. Hoje ela voltou a ficar forte novamente. Porque a gente fala disso até porque a gente hoje abriu uma universidade voltada para ensinar métodos modernos de fazer dinheiro no nicho fitness, entendendo que mais do que o digital, existe dentro do digital um espaço gigantesco no fitness. Sim. E muitas pessoas às vezes querem se inserir como empreendedores e não percebem que existe uma infinidade de possibilidades que você consegue com um investimento mínimo muito baixo, já começar a fazer dinheiro, e às vezes elas miram, por exemplo, começar uma marca de roupa. A Horsepower criou um brand primeiro, e aí ele criou uma logo, uma primeira camiseta, ao invés de vou começar uma marca de roupa aqui. Gênio. Vamos Eu acho que começar a ninguém vender percebe. oversize premium. Então você precisa agora de 50 a 100 mil reais para abrir uma marca, que você não tem uma empresa com caixa ainda. Você se endivida, nem sabe se o produto validou Não ainda. tenho vergonha de dizer que a gente foi engolido pelos tubarões, mas saiu com integridade, né? A gente entregou muita qualidade nos produtos, a gente não teve nenhuma reclamação, não teve devolução, não teve problema, a gente teve até relatos de, poxa, que pena que vai fechar. Tudo que o Hugo fala, que ele construiu, a importância do network. Tudo teve um tempo. Eu acho que o fitness é um espaço muito grande para isso, porque as coisas se nivelam. Isso acontece, por exemplo, no jiu-jitsu, por exemplo, em espaços de esporte. Essa é uma oportunidade gigante, porque em nenhum outro cenário você conseguiria ter acesso a pessoas de alta classe. Porque o tempo delas é escasso, não é à toa, porque elas entendem o valor do tempo. Porque eu mesmo jamais teria me conectado com o Hugo, que era personal em Sorocaba, a gente não teria essa conexão, mas foi ali que eu te conheci através da Horsepower. Então esse foi um potencial gigantesco, que é o potencial do network. Se a gente está aqui hoje, se você está aqui hoje, as coisas que você construiu foi através dessas conexões. E o fitness é impressionante para poder fazer Teve isso. muitos atletas que eu postei lá, que o atleta, por exemplo, era desconhecido, virou viral, eu postei na Horsepower. A partir dali, ele fez mais conexões, fez network. Teve muitos atletas que vieram me agradecer depois, porque através de uma postagem, ele ganhou mais seguidores, conseguiu patrocínio, conseguiu alguma coisa, porque ele foi visto. Ganha notoriedade. Ganha notoriedade. Então, muita gente até igual já me gráfico. perguntou quanto que você paga pra fazer uma postagem minha. Eu falei assim, eu nunca cobrei de ninguém pra aparecer aqui. Nunca cobrou. É merecimento. Ganhou alguma coisa, mereceu alguma coisa, aparece Porque lá. esse é um dos business das páginas. Aham. É vender publicidade. Porque o que é o tráfego? Né? O que é a meta? O que é o Instagram? O que é o Facebook? Se não uma empresa que vende os clientes dela, o público dela. Então eles entregam para você os produtores de conteúdo, por isso que os produtores de conteúdo são bem vistos pelo algoritmo, porque você está prendendo gente ali que ele vai pegar e vai vender para uma empresa. Então, uma página é basicamente tráfego. Então, se alguém entra em contato comigo, uma empresa, por exemplo, como empresas já me entraram em contato comigo para montar uma academia para mim, me oferecer aparelhos, por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles gostam do meu trabalho? Não, porque eles entendem que eu tenho visibilidade de um público específico. Quem segue o Lucas, segue porque gosta de fitness. Então, ela vai inserir ali. E a página do Hugo nada mais é que uma página 100% credibilizada, validada no meio do fisiculturismo. Então, um atleta, por exemplo, ao invés de pagar o tráfego para a meta, pode pagar, por exemplo, uma postagem, e é como muitas páginas funcionam. Criar conteúdo voltado à musculação hoje dá pra tirar dinheiro. Fora as plataformas de monetização, né? Tem uma galera ganhando dinheiro no YouTube, no TikTok. Você entrevistou o Serpa, né? Foi, ele veio aqui, a gente tava falando justamente de conteúdo de internet. Ele é um cara que ele não é educador físico, não é nutricionista, não é atleta, não tem visibilidade. Ele monetiza mais que todos os outros em cima.
disso e entendendo essa operação, que é a ideia desse podcast, é a ideia da universidade que eu e o Danilo construímos justamente para entregar esse know-how, porque eu quero finalizar esse podcast, até porque eu não quero tomar mais da sua tarde também, isso aqui foi incrível para mim, isso é muito legal. Foi bacana. É o nosso primeiro episódio, a gente trouxe você porque eu sabia que é um cara não só como empreendedor, mas um bom comunicador. O que você diria para uma pessoa hoje que gosta do assunto? Porque você fez educação física, né? Você vive do meio hoje, mas não foi através da educação física. A educação física foi o seu pontapé ali, era o interesse, mas tudo isso foi construído, que poderia ser construído até sem a universidade. E uma pessoa que hoje quer viver desse meio, se posicionar ali como atleta, ou criar uma página, o que você daria de conselho, assim, que vier na sua cabeça nesse momento, para essa pessoa entrar sem uma frustração ou manejar as expectativas dela de repente, seja pelo tempo que te tomou, o que você viu que mais foi importante para o sucesso que você tem hoje? Eu acho que o primeiro passo é ter propósito, né? Você ter um porquê fazer. E quando você encontra isso, você encontra um combustível também, porque você tem o pra quê e porquê fazer. No meu caso, era melhorar de vida, ter uma casa para criar meus filhos, porque quando eu criei a Horsepower, eu já estava esperando pela minha primeira filha. Então eu comecei com um propósito que era muito válido, eu precisava pagar meus boletos, então eu tinha motivo, e até porque eu estava ali construindo a minha história, a minha vida, eu era só um professor de educação física que ganhava muito pouco, eu aprendi a criar uma loja, aprendi a vender com a prática, com o dia a dia, eu não tive mentoria, não tive curso do Sebrae, do Senai, não tive nada. Você não tinha oportunidade. Não tive oportunidade, cara. batalha, né? Como eu falei, eu sou filho de mãe solteira, de doméstica, não tive nada além dos valores, do amor e do carinho, mas eu acho que eu não posso falar nada além, porque isso na verdade é o principal, né? Sim, amor, carinho, valores. Então a minha mãe me deu o que eu precisava. Eu acho que qualquer pessoa que tiver propósito e fazer com amor, fazer com carinho, fazer com capricho, qualquer negócio dá certo. Então é mirar num alvo e que esse alvo seja algo que realmente seja válido, tanto para ela quanto para as pessoas. Que ela faça algo que vai agregar na vida das pessoas, encontrar necessidades e trabalhar em cima disso com amor, carinho, persistência, dedicação e muito capricho. O capricho faz a diferença no mercado hoje em dia. O cara que ganha muito dinheiro sem saber o que vai fazer, ele se acaba, né, com aquele dinheiro. Uma coisa que eu aprendi nessa igreja que hoje eu frequento, na Quadrangular, é que a gente tem que ter ambição, sim, buscar a progredir, prosperar, mas quando a gente conseguir transbordar o nosso copo, a gente tem que deixar a bênção respingar em quem está ao nosso redor. Tem que compartilhar aqui. Compartilhar. Então eu quero muito isso, sabe? Se for para a Horsepower crescer, que ela cresça no sentido de eu poder ajudar mais pessoas, que eu possa contratar, ver a minha pessoa que colabora comigo, trazer uma vida melhor para a família dela. Então acho que isso vai ser sucesso. A generosidade é uma característica de abundância, cara. Então, tudo isso que você está colhendo vem desse seu interesse em dar de retorno. E isso retorna para você, isso é muito legal. Mas, cara, foi um prazer, obrigado por me receber aí na sua casa. Eu que agradeço, foi um prazer finalizar. Você falou que o Jay era patrocinado pela Flex, né? O contrato dele acabou o dia que eles fizeram essa capa aqui, ó. Que o Phil começou a... Que eles estavam cogitando quem que vai ser o campeão, Phil ou Dexter. Só que o Jay é o atual campeão, tipo, desmereceram ele total, aí tiraram ele da jogada. Ele deu aquele quad stomp, e aí ele venceu, e aí pra se retratar e se redimir, a Flex fez uma capa pra ele, onde ele tava... Amarela. Não, onde ele tava rasgando essa capa, assim, ó. Fazendo assim, e tipo, eu venci, e ele rasgou essa capa. Só que daí depois a mágoa já tava grande e ele foi pra Muscular Development. Olha lá, ó. Aí ele foi patrocinado pela Muscular Development até o fim da carreira dele. Aquela capa amarela ali, a lendária. Ele vende pôster dessa capa até hoje. Esse é o Arm Blaster. É o Arnold que popularizou isso. Cara, parabéns Valeu. Parabéns pela casa, pela família. É uma alegria poder mostrar isso aqui pra vocês. Eu não vou te falar que eu tô surpreso, porque eu esperava de você, mas eu tô muito contente de conhecer tudo isso. E de poder começar a dar o pontapé no podcast com um cara como esse. Trazendo uma pessoa 100% pertinente para as pessoas que estão na universidade, né? Exato. E pra quem tá se inserido no meio. E mostrar muito mais, porque aqui a gente não tá mostrando só um cara que empreende no meio. Mas os seus valores, principalmente, a forma que você... o que você entrega para a empresa, o seu propósito por trás é uma coisa que... eu posso dizer que eu não tenho nada de diferente de quem está aí nos assistindo, que faz parte da sua universidade. Eu também sou um cara que começou do zero com um sonho, mas que eu fui fiel ao sonho. Eu fui consistente, eu não falhei. Eu trabalho todo dia pela Horsepower, ela é minha prioridade. Eu vivo a Horsepower. Então se mistura com a minha história. Então se todo mundo aí tiver um sonho em trabalhar
com dedicação Mesmo por ele. pelo Celta. Continua aí. E por isso que eu falo que ele é meu primeiro e único carro, porque eu tenho aquele Nissan Kicks ali, mas é por assinatura. Então não é 100% meu. Meu mesmo é só o Celta. Muito obrigado, Gal. Foi um Tamo prazer. junto. Parabéns. Quando passar por Sorocaba, me avisa e a gente vem treinar aí. Ah, sim. A gente faz isso tudo aí, a gente faz um dia do seu podcast Valeu, também. tamo junto. Muito bacana, valeu. Full body blowout. Agora eu tô bonado, vai ficar encapado lá em casa. Valeu. Faz uma viu? moldura quando você terminar de ler. Vai fazer. Aqui tá uma coleção de orgulho. Aqui tá credenciais do Mr. Olympia. Quando que você começou a A conseguir? primeira ir pra vez que eu Olímpia? fui pra lá, 2019. Mas você tipo, nunca fazer fez um tráfego assim, se você não for bom disso, né? É como se você estivesse pescando no oceano. Ah. Tem peixe lá, mas vai ser mais difícil pescar. Na página que é selecionada, é como se você estivesse pescando no aquário. É um espaço menor, mas com muita concentração do peixe que você quer. Então é o investimento certo para quem quer atingir atletas.